Fala, nação santista. Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos ver o que o Luan Pérez falou em coletiva aí, pós-treino aí, né? O Santos que enfrenta o Botafogo. Vamos ver o que ele falou e ver se dá para extrair algo de bom, né? Coisa rápida, coisa de 20 minutos. Só peço por favor vocês aí, pessoal do Clique. Fica até o final fica até pelo menos até a metade do vídeo, pelo amor de Deus. Não saia correndo não, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões nos comentários. Com seu pai na época sobre a expectativa de atuar na Vila Belmiro, e hoje a Vila Belmiro, que sempre foi um caldeirão, um alçapão para o Santos hoje é um dos piores mandantes. O que acontece? Vocês conversam no vestiário, mesmo com vitórias importantes como contra o Corinthians, contra o Flamengo, que vocês não conseguem utilizar a Vila Belmiro como uma arma ao favor do Santos neste atual momento do Brasileirão? Sim, inclusive a Vila foi acho que um dos últimos, coincidentemente foi um dos últimos estádios que eu joguei assim da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E aí quando eu vim pra cá foi o lugar agora que eu mais joguei, né? E adoro jogar na Vila Belmiro. Já tive ótimos momentos aqui, né? Em Libertadores, na outra passagem, mas agora realmente diferente da outra passagem, a gente não tá conseguindo usar bem essa Vila Belmiro. Ano passado até usávamos na Série B, mas agora nessa Série A a gente não tá conseguindo. Não sei o porquê, né? O campo é o mesmo de quando a gente joga fora de casa, mas a gente não tá conseguindo nos impor. Claro que alguns jogos os adversários vêm mais fechado também, como foi o caso do último jogo, né? Às vezes parece que um time que sai mais pro jogo, como foi o caso do Corinthians, o caso do São Paulo, a gente acaba jogando melhor do que quando tá um time fechado. Não sei se essa é a explicação, mas é uma coisa que a gente tem que resolver, que tem que mudar, né? Principalmente agora nessa reta final, nesses últimos 5 jogos que faltam na Vila Belmiro. Mas agora também é pensar na fora de casa, que é o nosso próximo jogo, para depois no outro contra o Fortaleza, que provavelmente vai ser um adversário que venha fechado contra a gente saber jogar esse tipo de jogo para conseguir a vitória. Boa tarde, Luan. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. O Santos tem mais 10 jogos até o fim do campeonato. Queria que você falasse como que os companheiros e vocês têm visto esses 10 jogos, se vocês tratam realmente como 10 finais ali até o fim do campeonato. Obrigado. Com certeza. Perdemos a chance, né, nesse último jogo contra o Vitória de abrirmos uma boa pontuação. Sabemos o lugar que nós nos colocamos agora depois dessa derrota. Todo mundo tem o discernimento, todo mundo sabe da nossa situação. Todo mundo está ciente disso, desde diretoria, comissão técnica e jogadores. Mas só cabe a gente agora reverter isso. Temos 10 finais pela frente, independente do jogo que seja, se seja fora ou seja em casa, a gente tem que entrar para pontuar, vencer a partida e somar pontos, porque temos uma meta no campeonato que tem que ser alcançada. Olá, aqui é Rafael Rodrigues, canal Mil Gols, e aqui se fala de Santos. Eu acredito que vocês, na zaga, quando vocês estão jogando, vocês têm uma comunicação. E aquela falha do Brasão, né? E acredito também que isso não seja um problema com o jogador estrangeiro. Aquele popular minha, né? Quando vem a bola, sempre tem alguém que, quando tá na cobertura, eu acho que vocês devem ter uma comunicação entre um e outro na zaga, né? Para que essas falhas não ocorram, né? Tanto e para saber onde cada um tá jogando ali, né? Vocês já conseguiram consertar isso desde do jogo contra o Vitória? Vocês já conversaram sobre isso? Cara, acho que ali foi mais um erro foi uma tomada de decisão talvez um pouco equivocada, acho que não foi nenhum erro de comunicação ali, porque o goleiro quer sair naquela bola, porque é o instinto ali de querer sair para socar aquela bola, e o zagueiro também é difícil sair ali de última hora da bola. Aconteceu acho que foi, não lembro a partida que aconteceu comigo e com o Brasão também, que eu cabecei a bola, ele reclamou, eu reclamei com ele, depois a gente se acertou, claro. Mas então é meio que instinto dos dois quererem, a gente tá ali para vencer, ele quer fazer a parte dele, eu quero fazer a minha, e acaba tendo esse erro de comunicação, essa tomada de decisão um pouco equivocada, mas faz parte, claro que, né, se falou de ser estrangeiro, mas a gente fala português com eles todos entendem, então não tem problema em relação à língua. E em relação a isso, foi um pênalti que aconteceu, mas bola para frente, é um goleiro que já salvou a gente inúmeras vezes nesse campeonato, então acredito que foi mais esse erro de comunicação e esse equívoco de todo mundo querer dar o melhor ali.
Luan aqui, Wagner, tudo bem? Luan, eu não sei se você percebe, não sei se você acompanha muito redes sociais, o torcedor do Santos está muito preocupado, né? Depois dessa derrota contra o Vitória, boa parte dos torcedores até acredita que o Santos está vivenciando aí, né? Revivendo o que viveu em 23 e está muito próximo de ser rebaixado mesmo. É uma sensação, assim, o torcedor, a gente que convive com o torcedor nas redes sociais, percebe isso, está todo mundo muito pessimista. E qual é o sentimento de vocês, jogadores, depois dessa derrota, né? Você bem disse que era uma oportunidade do time se distanciar e agora tá lá, né? No fundo ali, tentando se livrar dessa situação. Qual que é a sensação de vocês, jogadores? O que você pode transmitir para esses torcedores que estão mais preocupados, os mais pessimistas, que acham que o time vai cair? O que vocês podem dizer em relação a isso? Cara, nós mesmos nos colocamos nessa situação, né? Acho que esse jogo foi um divisor de águas pra gente, né? Se a gente ganha, era um outro cenário, como perdemos, né? Um jogo, talvez o jogo que se fosse o mais importante da temporada pra gente, a gente acabou não vencendo, né? Não pontuando, e eles se aproximaram da gente. A gente se colocou nesse lugar, basta a gente também sair dele, né? Acho que todo mundo sabe do momento, todo mundo sabe da situação que estamos, todo mundo aqui é homem para assumir isso, todo mundo enxerga isso, tem esse discernimento, mas cabe a nós sairmos dessa situação, e é trabalhando, e não é só trabalhar na semana e não impor em jogo, então é trabalhar na semana e nos 90, 100 minutos que tem no domingo e quarta-feira e domingo que vem e segunda, a gente sempre no próximo jogo também, não só trabalhar na semana, mas também pôr em campo no jogo, que é o que faz a gente somar e ganhar a partida. Luan aqui, tudo bem? Você falou bastante na sua primeira resposta sobre a contribuição do Vojvoda no seu jogo. A gente sabe que ele tem sido muito elogiado pelo trabalho, a torcida vê uma melhora também no desempenho em campo com a chegada dele, que já tem, né, mais de um mês. Como que ele tenta passar essa mensagem de líder, gestor, digamos assim, de um pouco de tranquilidade nesse momento turbulento, de muita pressão, que o Santos precisa buscar o resultado, tem uma sequência difícil pela frente? Qual que é o papel do Vojvoda nisso, de administrar essa situação e tentar trazer um pouco de tranquilidade para vocês no dia a dia? Como eu disse, todo mundo sabe do momento que a gente vive, da situação, da colocação que nós estamos, né? Tem 45 dias aí para acabar a temporada, 40 dias, não sei exatamente, para acabar a temporada, e que a gente precisa sair dessa situação, então não precisa ele também vir falar sempre pra gente isso, porque todo mundo já tivemos essa semana reuniões, tanto com ele, com diretoria, então todo mundo sabe do que vem acontecendo, e então não cabe a ele falar, porque a gente já sabe, então ele sempre tenta tranquilizar a gente, né? O jogo contra o Vitória não vai voltar, agora é focar contra o Botafogo, então a gente já desde o começo da semana vendo vídeo, vendo como o Botafogo joga, a gente também já treinando o que vamos fazer contra o Botafogo, né, claro. Mas como eu disse, desde a chegada dele, assim, eu sinto uma melhora na parte física, uma melhora tática nossa, a gente joga com muito mais intensidade, então está sendo muito, muito bom pra gente, mas também, como eu disse, tivemos 2 vitórias com ele, 4 empates, mas tivemos também essas 2 derrotas, principalmente a última, que foi um balde de água fria pra gente, mas ele é um grande treinador e a gente agora tem que dar o nosso melhor no domingo. Luan, aqui. Gabriela Sebene Santos, eu queria que você fizesse uma avaliação da sua atuação junto com a Adonis Frias, essa dupla de zaga, e também se você puder falar um pouco se foi já treinado uma linha de 3 com o Vojvoda. Obrigada. Em relação ao Adonis, é um zagueiro que chegou tem pouco tempo, né? Um bom zagueiro, vem fazendo bons jogos desde quando ele entrou. E desde a chegada independente do se é o Adonis, se é o Alexis, o Basso, acho que ainda não chegou a jogar com ele, mas o Zé Ivaldo também, que jogou com ele, assim, a gente ele, desde a chegada dele, melhorou muito essa parte nossa defensiva, a gente vem sofrendo menos, né, acaba indo menos bola no gol também, né, então a gente tá melhorando nessa parte, porque a nossa pressão já começa desde a frente com intensidade, então a parte defensiva vem numa melhora desde quando ele chegou.
E em relação a 3 zagueiros, ele treina sim, mas não só agora, ele já treina desde quando ele chegou. Toda semana, assim, ele sempre divide os treinos por blocos, né? Então, sempre em um dos blocos ele acaba, pelo menos uma vez ou 2 vezes na semana, acaba testando esse esquema, como testando outros com 2 volantes. Então, ele é um treinador que varia bem os esquemas táticos, porque ele sabe que pode precisar no jogo não só para início, mas num segundo tempo, caso aconteça, caso ele precise. Então, ele deixa todo mundo sempre preparado e em várias formações já tudo bem treinado. Luan, aqui do seu lado esquerdo, Pedro La Roca 97 FM. Na sua entrevista pós-jogo, a gente viu que você ali estava falando com o coração justamente estar de cabeça quente logo depois do jogo, e você cita a expressão estar de saco cheio dessa situação já, uma situação que para quem está no clube há bastante tempo como você, já fica algo que o próprio torcedor já não consegue aguentar mais, essa briga na parte de baixo da tabela. Queria que você explicasse o que é esse saco cheio que você explanou para o torcedor, e uma segunda sobre jogo aéreo. A gente sabe que era um problema que tinha sido estancado há jogos atrás, mas antes do jogo contra o Vitória foram 4 jogos seguidos tomando gol dessa forma, e o pênalti sofrido agora também a partir de um cruzamento. Queria que você explicasse como é que é feito esse trabalho de marcação, se é individual, se é misto ou por zona, que o Vojvoda tem feito nesse tipo de jogada. Obrigado. Cara, primeiro sobre o jogo aéreo, depende da situação. Essa última bola que o Adonis cabeceou, ele estava na marcação, né? Foi no lado esquerdo, então obviamente o centroavante está com ele ali, ele fez a cobertura do centroavante, era ele mesmo que tinha que estar ali. Nos escanteios a gente marca individual, né? Então às vezes tem um bloqueio, né? Quando tem marcação individual acaba podendo ter um bloqueio, como aconteceu contra o Corinthians, numa cabeçada do Gustavo Henrique ainda na trave, mas quando é falta lateral já é por zona, então depende muito do estilo do lance aéreo, né? Tipo, teve jogadas que foi cruzamento normal de partida, às vezes de canteio, então, mas é uma coisa que a gente tem sim que melhorar. Talvez seja o ponto que a gente tá tomando gol, né? Não tá tomando por baixo, não tá tomando assim num outro estilo, seja mais sempre nessa bola aérea, então a gente tem que depois que você falou que a gente vai se atentar, mas a gente já sabe disso e está se atentando para melhorar isso. E sobre o saco cheio, também acho que claro que foi ali de cabeça quente na pós-jogo, mas também acho que não só de cabeça quente pós-jogo, tô agora também, não queria estar nessa situação, ninguém queria, não é cômodo para ninguém, não é legal para ninguém. É o futuro do Santos que está em jogo, é o nosso futuro também que está em jogo, então sei também do torcedor que não é a primeira vez que está passando por isso, já tem alguns anos passando por isso, né? Não é nem só o ano que caiu, o ano anterior também já não foi bom, já está de saco cheio há um bom tempo, então, e esse ano está sendo de novo ruim, chato nesse Campeonato Brasileiro, então isso que eu quis acabar dizendo, e como eu disse, só cabe a nós, temos 10 jogos, temos que reverter isso, sair dessa situação e pontuar, porque não é ali que a gente tem que estar. Luan, aqui, à sua direita, Messias, Varanda Futebol e Debate. Se me permite 2 perguntas em uma. Você falou no começo das dificuldades que o Santos tem com times que jogam com linhas baixas, né? Como foi o Vitória, né? Em compensação, tiveram grandes partidas como o Atlético, apesar de ter do resultado, contra o Bragantino, né? Que poderíamos ter ido com a vitória, São Paulo, próprio Corinthians, Fortaleza lá no Ceará. Então tivemos muito boas partidas, né? Com times que jogam e deixam jogar, né? Que o time joga um pouco mais aberto. Se o time, ou o Vojvoda, ficou, já tentou, vocês juntos, descobrir o que está acontecendo. É uma questão de afobação, o time se perde na marcação. E se me permite a segunda, a derrota para o Vitória, além de você já ter comentado o lance do Brasão, obrigado, do Brasão, teve aquele gol perdido pelo Guilherme. O Guilherme, no vestiário, ele chegou a conversar com vocês, falou assim, pô, o que passou na cabeça do Guilherme, né? Qual foi a sensação que ele teve quando veio a bola vindo, que para quem tá de fora, seria muito mais fácil chapar com o pé. E ele tentou dar um peixinho, mergulhar na cabeça, tá bom? Obrigado. Cara, sobre o Guilherme, sobre esse lance que você tá me perguntando, quem sou eu para falar dele, né? Acho que ele é o artilheiro do time no ano, então ele sabe muito mais do que eu ou de qualquer um aqui para
para fazer a cabeçada, o lance ali que ele desejou. Sobre se ele chegou a explicar, eu não conversei com ele pós-jogo, ele estava abatido, obviamente todos estavam pela derrota, não só ele, todos estavam, então a gente reuniu ali, fechamos, nós conversamos o que tínhamos que conversar como grupo, mas não individual. Foi uma decisão que ele tomou ali, que eu entendo que a bola caiu na hora que ele tomou uma decisão de cabeça porque era um cruzamento, mas a bola caiu rápido e acabou ele não conseguindo o cabeceio, mas como eu falei, não sou... ele é muito melhor do que eu para tomar essa decisão, né? Ele é o nosso artilheiro no ano, então ele é muito importante pra gente e ele tem que saber disso, que não é um lance que vai definir ele, pelo contrário. E já tem ele não fez gol, mas teve muitos momentos que ele ajudou a gente e acabou fazendo gol. E sobre qual é a outra? Sobre Marcação em linha baixa. Marcação em linha baixa. Quando a gente é um ponto que a gente tem que melhorar, a gente está treinando isso também com o segundo time mais fechado também, porque é o que você falou. Quando são times que saem mais para o jogo, a gente acaba sendo melhor do que contra times que esperam lá atrás, que foi o caso do Grêmio também, que esperou a gente. Nosso primeiro tempo também a gente acabou conduzindo bem a partida. Até a hora que tomamos o gol. E contra o Vitória a mesma coisa. Tomamos um gol ainda no primeiro tempo, mas a gente tinha a posse ali, a gente conseguia ficar com a posse, eles em transição, mas a gente acabava não conseguindo terminar em gol. Mas o treinador, ele passa muita confiança pra gente, tranquilidade. Essa semana, pós-jogo contra o Vitória, ele mostrou ali algumas oportunidades que criamos, não que terminou em finalização, mas em muitas vezes cruzamentos que nós fizemos, que tinham bastante jogadores dentro da área, mas que acaba que não conseguimos a finalização, mas então ele vem mostrando no vídeo, a gente tem que acertar isso. Acredito que o Botafogo não vai ser um time que vai esperar a gente atrás como o Vitória esperou, como o Grêmio esperou, ainda mais por ele jogar em casa, e se adaptar no estilo de jogo deles para sair de lá com a vitória. Luan, boa tarde. Você falou bastante sobre essa briga do rebaixamento, e desde que o Vojvoda chegou, o Santos se afastou no máximo a 5 pontos da zona do rebaixamento, mas praticamente nunca saiu da 16ª colocação. O que está faltando para essa evolução? Falta agora essas 10 rodadas. O que falta essa evolução final aí para tentar se afastar mesmo e parar, em tese, a torcida ficar preocupada com esse possível rebaixamento novamente? Sim, é uma situação muito incômoda pra gente. A gente tá nessa posição há um bom tempo. Eu acho que o começo nosso de campeonato foi muito ruim, né? O nosso começo ali nas primeiras rodadas, eu não lembro exatamente quantas rodadas, mas a gente tinha 5 pontos ali, nós éramos o penúltimo colocado do campeonato e a gente ali deu uma atrasada gigantesca pra gente no campeonato. A gente se complicou muito naquela altura, né, no começo do campeonato. Depois começamos a pontuar, mas ali no começo acho que foi um momento delicado pra gente, onde a gente não pontuava, mas enfim, agora a gente acaba pontuando mais, só que a gente acaba não conseguindo sair daquela situação incômoda e parece que quando a gente embala ali 1 ou 2 vitórias, 2 bons resultados, ou vem de uma vitória, de um empate, que a gente consegue dar uma afastadinha e é a hora de afastar, a gente acaba não ganhando o próximo jogo e aí os adversários ganham e já embola de novo, então tá incômodo pra gente, tá? Como foi o jogo do Vitória agora, por exemplo, se a gente ganha, a gente abre uma boa diferença, mas nessa hora de abrir a diferença não estamos conseguindo e a gente entende, né, que o nosso momento, a gente sabe que agora, até o final do campeonato, o nosso objetivo é não cair, né? Principalmente depois do jogo do Vitória. E é com esse sentimento que a gente vai até o final para conseguir o nosso objetivo, que são os 45 pontos, e continuar na Série A. Então, pessoal, vou parar por aqui para não ficar muito longa. Já deixando os créditos aí para Santos TV 7K. Cara, essa última fala dele aí, eu vou pegar o seguinte como parâmetro para comparar o que o moleque, né, que eu chamo de moleque, eu tenho idade de ser filho dele, Marcelo Teixeira, mas ele fica querendo cozinhar a gente no banho-maria e não vai conseguir. Torcedor do Santista não é bobo, torcedor santista não é otário. Quando o Marcelo Teixeira
uma entrevista falando que... A primeira entrevista dele foi falando que o Santos ia pra Libertadores. Vocês lembram? Depois Marcelo Teixeira falou que o Santos ia pra Copa Sul-Americana. Ou ele falou que o Santos ia disputar uma competição sul-americana. Ele não especificou se era Libertadores ou se era Sul-Americana. Copa Sul-Americana. Olha onde o Santos está. Olha a situação do Santos. Agora, essa coletiva do Luan Pérez, essa última fala aí, não sei se é com aval já da diretoria, que eles estão falando que a meta agora é chegar aos 45 pontos para se manter na Série A. Esse tem que ser o pensamento, cara. Esse tem que ser o pensamento. Por quê? Cara, o Santos não vai conseguir mais nada além disso. Não vai. Só se ganhar muito. Mas, velho, assim, todo respeito. A gente é santista, mas o Santos vai se pegar muitos jogos difíceis. Porra, vai pegar o Palmeiras 2 vezes. Porra. É brincadeira? Vai pegar o Flamengo. Joga com o Inter lá no Beira-Rio, apesar que o Inter também tá uma porcaria. Mas a gente sabe que chega no final, se o time Inter ganha 2, 3, aí se recupera. O Santos perdeu jogos de confronto direto, foi pro Vitória. Não só pro Vitória, perdeu também jogos importantes, né? Perdeu jogos que supostamente eram fáceis, né? Mas agora o dilema é esse. Bateu os 45 pontos, cara. Porque o Santos tem essa quantidade de jogos aí, o Santos tem que fazer no mínimo 12 pontos em 10 jogos. E ninguém tá acreditando que o Santos vai ganhar 4 partidas. Ninguém acredita. Porque você, jogadores, Luan Pérez, não passou essa confiança. O grupo não passou confiança. Se o Santos se manter na Série A, eu sendo Vojvoda, eu iria contratar a primeira zaga e depois o meio de campo. E o ataque ali, eu usaria o Robinho Júnior, né? Se não tivesse vendido o menino aí, o Meirelles, pela bagatela de uma mixaria que venderam, que poderia vender mais caro, não sabe valorizar os seus bases, não sabe valorizar a sua base, mas Marcelo Teixeira não sabe trabalhar com a base. Vende os moleques tudo barato, daqui a pouco o moleque tá valendo 50, 100 vezes mais. Então, eu aproveitaria muito da base, aproveitaria muitos jogadores. E do time titular aí, eu só aproveitaria mesmo o Zé Rafael, cara. Cara, Zé Rafael Souza, o resto do time é muito fraco, muito ruim. O próprio Luan Pérez mesmo falha muito, né? Falha muito. Vou ficar aqui botando pano quente jogador, não. Mas, ultimamente, deu até uma melhorada, né? Quando o time tá ruim, todo mundo fica ruim, né, pessoal? Mas gostei da sinceridade dele no final da coletiva aí, que falou que o objetivo do Santos é buscar os 45 pontos para se manter aí na Série A. E ano que vem, reformular completamente, começando pelo diretor de futebol, que é o Alexandre Matos, que contratou muito mal. Quem trouxe esse Bilal aí, meu amigo, contratou mal. Deu mole. Ele, como diretor, ele dizia, não, esse cara não pode vir, não. Porra, ninguém viu o lance desse cara, pô. O cara fez 2 gols na carreira e trouxeram um cara que não tá ajudando em nada, só tá agora mamando, mais um pra mamar na teta do Santos, uma teta seca, que o leite já tá saindo já, e leite em pó, que não tem nem mais leite, tão velho, ultrapassado que o Santos tá, que o Santos não arrecada dinheiro com nada, só arrecada dinheiro com dinheiro da televisão, que não tem um estádio pra arrecadar. Complicado. Mas eu gostei aí da última fala dele. Gostei também do que ele falou do Vojvoda. Gente, Vojvoda não tem culpa do que tá acontecendo no Santos. Tem torcedor ignorante que não sabe de comentar. Vojvoda não tem culpa. O cara já pegou o Santos. Se ele tivesse pegado o Santos no começo do ano, na época que o Kleber Xavier pegou, poderia até ter culpa. Mas ele pegou bem à frente já o Santos no rebaixamento praticamente, pô. Então não dá pra reclamar dele. Na minha visão, Vojvoda não tem culpa. Ainda, né? Claro que, mesmo que caia, velho, não tem culpa porque é um trabalho mal feito de anos, pessoal. Como é que o cara vai chegar agora, o cara é treinador, é tipo eu, chego numa empresa, eu sou gerente e os gestores antigos, né? Os que calçam 45, 44, ferrou a empresa toda. Como é que eu como gerente, vou conseguir consertar algo em 1 ano? Não vai como, não tem como. Tem que ter paciência. O trabalho do Vojvoda no Santos vai ser longo prazo. Quem não tem paciência, para de assistir jogo do Santos, vai torcer para outro time e para de encher o saco, de ficar perseguindo o treinador que já pegou o bonde andando, um time formado, todo mal contratado, um time todo mal feito, e está tentando fazer das tripas, né, coração aí. Então tem que ter paciência com o Vojvoda
Com o time do Santos, não, mas com o treinador eu tenho paciência porque eu sei que ele fez um bom trabalho no Fortaleza com menos dinheiro. E no Santos ele vai consertar o Santos, beleza? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo aí. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões, seus comentários, beleza?